E aí, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um 6 porquês para ler. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que chegou aqui para mim através da autora Jack Mitchell, que é uma autora que, assim, notou o meu trabalho, assim, aqui no YouTube. E a gente, quando tem o nosso trabalho notado, independentemente de onde seja, a gente fica muito feliz. Quando eu recebi o livro que elas me enviaram, eu falei no Twitter, falei no Instagram, falei em tudo quanto é lugar. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, que é @jurasgol, e meu Twitter, mesma coisa. Tem todos os links aqui na descrição. Elas me enviaram um livro aqui, né? Um livro infantil. E eu gostei muito do livro e eu vou dar aqui basicamente 6 porquês para vocês lerem esta incrível maravilha. O livro se chama Tim, o Menino do Mundo de Lata, que é esse aqui. É um livro infantil, então assim, é bem rapidinho de ler, né? Tem 22 páginas. E antes de eu já dar aqui os 6 porquês para você lerem esse livro, eu queria levantar aqui a questão de que, assim, gente, livros infantis não são só para crianças. Nós, adultos, adolescentes, enfim, também podemos ler livros infantis e, na minha opinião, o livro infantil ele também é uma forma de remédio. A gente é acostumado a ler aqueles livros grandes assim de 600, 700 páginas, ou ler bastante coisa de faculdade, né, que é mais pesado, que é um conteúdo mais denso, e às vezes tudo que a gente precisa na nossa vida é um livrinho infantil que use mais a nossa imaginação, uma coisinha assim mais bobinha, sabe, mais de criança mesmo, pra gente relaxar. E eu amei esse livrinho aqui que elas me enviaram, é um livrinho muito gostoso, então vamos lá. Esse livro aqui vai contar a história do Tim, que é esse menininho aqui da capa. E o Tim ele é uma criança muito bucólica, muito puritana. A mãe dele vive às vezes dando alguns supapos nele assim, mas é uma coisa normal para as crianças. E ele é um menino que gosta muito de brincar com latas. Ele tem uma coleção assim de latas de tudo quanto é coisa. E na cabeça dele, ele inventou, né, um mundo assim onde tudo é feito de lata, as pessoas, o sol, exatamente tudo é feito de lata. E ele sempre tem a mania de, tipo, gritar assim, bem alto, né? Que ele queria que esse mundo de lata existisse, ele queria viver neste mundo de lata. Em dado momento da história, como um livro infantil é normal, né? Como um livro infantil deve ser, esse sonho dele, essa fantasia que ele cria na cabeça dele acaba se tornando verdade. E ele presencia, fica lá por um tempo, e daí ele pensa que assim, não devia ter feito isso, já estou arrependido. Aquilo que geralmente as crianças fazem quando as fantasias dela viram realidades, né? E depois ele vê, né, que aquele mundo de lata que ele criou, aquela fantasia, não é tudo aquilo que assim que ele pensava. E ele acaba voltando para o mundo normal junto com a mãezinha dele ali. Bom, o primeiro porquê que eu tenho para dar para vocês é porque a escrita aqui desse livro é uma escrita gostosa e extremamente acessível às crianças. Como esse livro aqui ele é um livro infantil, né? O vocabulário dele, a escrita dele tem que ser mais acessível para crianças. E eu achei esse livro aqui muito gostosinho, as palavras são muito fáceis de ler, é muito fácil de você entender, de você compreender aqui. As duas escritoras, né, que é Jack Mitchell, são duas escritoras, né, são duas irmãs. Elas arrasaram na escrita desse livro, a escrita desse livro é muito gostosa e muito com a face de uma criança mesmo. Eu leio esse livro aqui e entender sozinha. O segundo porquê é porque é um livro curto e muito rápido. Gente, tem 22 páginas. Isso aqui para você ler pro seu filhinho, para você ler pro seu sobrinho, enfim. Se você tiver alguma criança em casa, né? É facinho, é 2 toques você já leu para ele. O terceiro porquê que eu tenho para dar para vocês é porque o menininho aqui, o Tim, ele é uma criança muito expressiva. E ele expressa essas emoções dele, né? Ele chora bastante aqui no livro. É uma coisa que eu achei muito, muito boa, né? É um ponto assim que eu vi, né, quando eu tava lendo, e eu falei, olha, isso é interessante. Porque geralmente quando a gente eu pelo menos quando era pequeno, né, eu li muitos livros infantis, assim, bastante, acho que uns 40, 50. E eu não lembro de nenhum personagem, nenhum menino, assim, em alguma história infantil, de ser um menininho que chorava bastante, ou de ser um menininho sensível que expressava bastante os sentimentos dele. Geralmente todos os menininhos eram assim mais sérios, assim mais na dele. E isso já nos leva a um outro assunto, né, que assim, geralmente os menininhos, né, ou os meninos quando leem, ou enfim, os meninos são criados desde pequeno a serem machos escrotos e a masculinidade tóxica, ela é incentivada desde pequeno, de que homem não pode chorar, homem
tem que ser agressivo, entre outras coisas, né? E eu gostei muito desse ponto aqui nesse livro, porque ele, sendo um menininho, ele é muito sensível, ele chora, ele se expressa assim, sabe? E eu achei isso muito importante, porque para você que está lendo isso para o seu sobrinho ou para o seu filhinho, é muito importante porque vai despertar essa coisa nele de sensibilidade, sabe? De que não tem problema nenhum ele sendo um menino expressar sentimento. Porque na sociedade que a gente vive hoje, ainda é um tabu o homem chorar, ainda é um tabu uma criança ser sensível, uma criança ter sensibilidade. Isso me irrita num nível. E é um ponto especial, é um ponto que eu gostei muito. Ainda mais se alguma criança mesmo, ela lê esse livro aqui sozinha, ela vai pensar, vai falar, nossa, uau, ele é menininho e ele se expressa e pá. Então isso aqui é de certa forma, não sei se eu posso falar, uma figura representativa, mas eu acho que o fato dele ser esse menino que não tem dificuldade em expressar sentimentos é uma coisa boa para as crianças. O 4 é que é um livro nacional, exatamente. Na época atual em que estamos vivendo aqui no Brasil, a gente sabe que o governo está vindo aí com essa proposta de merda de tributar os livros, então assim, os autores nacionais já têm muita dificuldade de sobreviver, as editoras têm muita dificuldade de sobreviver, então apoie. Você apoie escritores nacionais, apoie editoras. Esse aqui é um livro nacional, então se você tiver a oportunidade de comprar, compre, leia para o seu filhinho, dê esse livro aqui para ele. É muito importante que agora, né, na época atual, a gente apoie a literatura brasileira, a gente apoie a nossa literatura aqui. O quinto porquê é que a história aqui, né, é uma história muito fácil de compreender. Eu tenho certeza, tipo assim, gente, certeza mesmo, que se uma criança pegar esse livro aqui para ler sozinha, ela vai entender sem problema nenhum. As autoras, né, elas não usaram muito essa coisa de metáfora, sabe? Que geralmente alguns livros têm da criança meio que tentar entender alguma coisinha ali, não, porque aqui é tudo muito bem explícito. Então é muito fácil da criança ler isso aqui, entender a lição de moral que esse livro aqui trata, que é sobre a obediência. Então não tem muito esse uso de metáfora ou uma coisa ou um vocabulário assim diferente. Não, é bem facinho, é muito fácil de compreender, qualquer criança vai conseguir ler. O sexto porquê e o último porquê também é que esse livro aqui, na verdade, é uma coisa assim mais física dele. Ele é um livro muito bonito e muito colorido. Para uma criança, né, principalmente para as crianças que são hiperativas, a gente sabe que por natureza a criança é um ser humano que não consegue ficar quietinho. E essa coisa que as escritoras fizeram, né, de planejar o livro desse modo aqui, sabe, com todas essas cores. E outra coisa também interessante é que sempre quando tem o capítulo do livro, tem uma página assim, sabe, com todas essas cores bem bonitas. E daí tem o capítulo mesmo para ler, e os capítulos também são muito curtinhos. E outra coisa é que a diagramação desse livro aqui, ó, é muito boa. As letras são muito grandes. Então, se uma criancinha ler esse livro aqui, para ela a história vai passar muito rápido e realmente passa, porque as letras são muito grandes, então ela vai ler e terminar. E é isso, entendeu? O livro ele é muito bonito, a cada capítulo tem, né, essas páginas aqui, todas artísticas. E um outro elemento interessante é que aqui tem muito substantivo e tem muito adjetivo, né? Para uma criança ali que está em desenvolvimento cerebral, que está aprendendo a novas palavras, é muito importante que ela conheça novos tipos de palavras. E aqui as escritoras colocaram bastante elogios, bastante qualidades, bastante adjetivos, sabe? Bastante substantivo, para que a criança aprenda, né, novas palavras. E eu achei muito interessante porque o vocabulário é mais. Bom, esses aqui foram os 6 porquês que eu tinha para dar para você ler esse livro. Você mesmo pode aproveitar para ler esse livro, mas principalmente se você tem a oportunidade de comprar esse livro aqui, leia para o seu filhinho, leia para o seu sobrinho, enfim, leia para sua criança. Em um país como o nosso atualmente, num cenário político, a gente precisa ler para as nossas crianças, despertar o senso crítico nelas desde pequeno e ensinar para elas que a literatura é uma coisa assim que transforma vidas e transforma mentes. Então, se você tem a oportunidade de ler para sua criancinha, leia para ela, compre esse livro e aproveita porque realmente é muito bom. Então não se esquece também de se inscrever aqui embaixo no canal, de deixar o seu like que me ajuda muito, me motiva a fazer mais vídeos aqui para vocês. Se você puder, compartilha esse vídeo aqui com um pai, com uma mãe que tem uma criança em casa, para ele ou ela comprar esse livrinho aqui, ler pro filho dela, ou dar mesmo para a criança ler, porque tem crianças que sim, são independentes, elas mesmas já aprendem a ler sozinhas.
Então compartilha com ele. E claro, se você quiser também comprar esse livro, pode comprar, porque vale a pena. Eu li. É uma leitura muito gostosinha. Então é isso. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.